Então agora nós vamos falar de um assunto bem complexo, bem delicado, que é a relação abusiva. Doutora, em algumas situações, parceiro ou a parceira tende a entender, né, que ela ou ele tem um gênio forte e é mesmo assim, não tem problema, um dia melhora, né? Depende da situação do dia, a pessoa foi um pouco mais agressiva verbalmente. Então, eu gostaria que a senhora explicasse como identificar uma relação abusiva. A relação abusiva, ela também vai partir da dependência emocional. Nem toda pessoa que tem dependência emocional está numa relação abusiva, mas toda pessoa que está numa relação abusiva tem dependência emocional. E a relação abusiva, ela tem algumas questões bem complicadas, né? E a gente fala que tem formatos de relação abusiva, mas eu vou pegar aqui a parte psicológica da coisa. A relação abusiva, ela é sobre você ter a certeza que aquela é a única pessoa no mundo. Por que isso acontece? Pelas manipulações que acontecem dentro da relação. Então, o abusador, ele tem um poder argumentativo, um poder de manipulação que faz a pessoa, a vítima, se sentir mal, se sentir realmente, nossa, ele tem razão, eu sou pequena mesmo, eu não consigo me virar sozinha. Essas são coisas que você vai acreditando por já ter uma dependência emocional, né? A dependência emocional, ela tá na raiz ali da autoestima baixa. A gente não falou especificamente sobre isso, mas sim, tá ali como raiz a autoestima baixa. Então, eu não me reconheço, eu não consigo me valorizar, eu não sei quem eu sou. Então, é como se fosse, eu estou mais disposta, não é bem essa palavra, mas sou mais vulnerável a passar por algumas manipulações. E tem que lembrar que o abusador, ele é muito manipulador, entendeu? Então, ele sabe o que falar para poder prender. Então, as relações abusivas, elas têm, então, essa base, como nós estamos comentando aqui, da dependência emocional, e é algo muito sério, gente, porque a gente olha e fala, nossa, mas por que essa pessoa não sai de uma relação abusiva? É só sair. E toda a prisão emocional que está envolto disso é muito complexa, muito complicada, muito complexa mesmo. Então, assim, uma relação abusiva, ela é caracterizada por aquilo que tem disputa de poder. Se o seu parceiro ou a sua parceira, ele fala de uma forma que você parece que está sempre competindo, que ele tem que dar a última palavra, tem tons de agressividade ali na fala, isso é também sinais e características de uma relação abusiva. Então, disputa de poder, agressividade, que seja verbal ou não verbal, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, não, só é abusivo quando bate. Não. Tem 5 formas de a relação ser abusiva e uma delas é a violência física. Existe a violência patrimonial, por exemplo, onde hábito, muitas vezes, da pessoa numa briga, ter um acesso de raiva totalmente descontrolada, pegar um bem seu, por exemplo, seu celular e jogar e quebrar e jogar no chão. Isso é violência patrimonial. Ele pegou um patrimônio seu e destruiu. Isso está dentro da relação abusiva. Abusos psicológicos, que é o que nós estamos comentando, dessa teia, dessa prisão emocional que está envolto, também faz parte disso. O abusador, ele é a pessoa que está xingando, criticando, desvalorizando constantemente. Como que fica a sua autoestima e a sua percepção de si mesmo? Estando numa relação abusiva, fica desse tamanho. Então, muitas vezes, essa é a dificuldade do desprender, né? Você desprender de uma relação, como as pessoas que olham de fora falam, é só sair. Não é só sair, né? Então, tem toda uma questão de fortalecimento emocional que essa mulher, porque eu falo mulher porque muitas vezes as vítimas 90% das vezes as vítimas são mulheres, né? Então, essa mulher, ela precisa se fortalecer, ela precisa se conhecer, ela precisa se conectar novamente com a verdade dela. Então, as relações abusivas, veja, a dependência emocional perigosíssima, porque leva a uma relação abusiva. E a relação abusiva, ela tem as consequências mais catastróficas que a gente já sabe, que é minimamente, olha essa palavra que eu vou usar, hein? Que é você destruída emocionalmente com uma depressão até um feminicídio, até a perda da própria vida por conta de uma relação abusiva em que tem aí, como a gente está falando, o perfil psicológico do abusador, que sempre tem um traço de psicopatia, né? Isso é um assunto aí para a próxima.
É muita conversa, né? Muito assunto, mas olha só, dependência emocional, depois a relação abusiva que pode, claro, né, gerar, infelizmente, a violência doméstica. E nós temos alguns dados sobre violência doméstica atualizados aqui no Brasil. As informações são da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, sistema que armazena e centraliza todos os processos dos tribunais do Brasil. E essas informações mostram que, olha só, gente, 529.690 mulheres recorrem às medidas protetivas de urgência, isso no ano de 2023. De acordo com o Mapa Nacional da Violência de Gênero, que foi publicado pelo governo no final também do ano passado, 61% das mulheres que sofreram violência em 2023 não procuraram uma delegacia. E os números do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que reúne aí boletins de ocorrência das secretarias estaduais de segurança, apontam que 1.127 feminicídios foram registrados nas delegacias do país até outubro de 2023. Doutora, o que faz com que tantas mulheres continuem se calando diante da violência doméstica? E dados tristes, né? Traz pra gente a realidade do que acontece muitas vezes do nosso lado e a gente não sabe. Ou a gente sabe e não sabe o que fazer. Bom, o que faz as mulheres se calarem é medo. Muito medo. Porque a relação abusiva, ela tem muita manipulação. E como a gente estava comentando, a autoestima, o valor, o senso de valor daquela mulher está tão pequenininho que é como se ela não tivesse força nenhuma para se proteger. E muitas vezes, na realidade, ela não tem pra onde correr. Muitas vezes ela não tem apoio familiar, ela não tem alguém que fala assim, vem pra cá, eu vou ficar com você, eu vou te ajudar. Muitas vezes não tem essa rede de proteção, né? E isso contribui para se calar. Mas eu vejo que também há muito desconhecimento daquilo que de fato é amor. Por muitos e muitos anos, nós tivemos uma associação de que ciúmes é bonito, de que ciúmes é uma forma da pessoa te amar, ela só vai te amar se ela tiver ciúmes de você. A gente aprendeu isso, né? E a gente aprendeu muitas vezes essa ideia de que para ser amor de verdade, precisa ter dor, tem que ter sofrimento. O amor tem que sofrer, não é? Então, a gente vem, assim, de uma construção social, muitas vezes uma construção familiar, de que isso é o normal, de que isso é o esperado de uma relação. Então, o desconhecimento de que, ei, peraí, relacionamento tem que ser leve, e essa é minha causa, essa é minha luta, né? Eu falo muito sobre isso. Gente, relacionamento tem que ser leve, se não for leve, tá errado, tem alguma coisa que tá errada. Então, é sobre você olhar para esse macro, né, para esse social e entender que o desconhecimento também ele faz parte disso. Outro ponto é o emocional, sim, dessas pessoas que foi acabado ao decorrer de anos, né, porque são relações de anos. Imagina todo santo dia você conviver com uma pessoa que está te diminuindo, que está falando que você é incapaz, que você é insuficiente e lembra, é o seu parceiro, é a pessoa que você mais confia. Então, você vai acreditar que aquilo que ele fala é verdade. Então, esse poder, muitas vezes, que essas relações têm sobre as mulheres é o que também contribui para se calar. Nossa, doutora, tanta informação, tanto assunto, né, que gostaríamos de abordar. A gente está quase chegando aí no final do nosso bate-papo, da nossa entrevista, mas eu tenho certeza que é uma entrevista de grande valia para as pessoas que estão em casa, porque é sempre importante, né, nós conversarmos sobre esses assuntos. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria de te perguntar, independência e liberdade emocional, qual o primeiro passo? O que temos que fazer? Claro que precisamos buscar um profissional, né, para nos auxiliar nessa busca, mas para o pessoal que está em casa, qual a dica que a doutora deixa para a gente conquistar, então, a nossa independência e a nossa liberdade emocional? O entendimento de que você consegue, sim, viver sozinha. Isso não significa que você tem que estar sozinha ou não tem que estar em nenhum relacionamento, de forma alguma. Mas é a compreensão de que você é forte o suficiente para se virar sozinha. E é uma pergunta que você pode se fazer no que eu estou dependendo? O que eu estou
me sentindo dependente dessa pessoa. Isso faz com que você analise a sua vida e fale, nossa, eu estou dependendo de felicidade, eu só sou feliz quando ele me dá, eu estou dependendo de carinho, eu só recebo carinho se ele me dá. Então, quando você começa a perceber ao que você está dependente, já é um grande passo de autoconhecimento, porque assim você consegue falar, não, mas espera aí, eu consigo me dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, eu consigo olhar para mim e falar, nossa, espera aí, deixa eu cuidar de mim um pouquinho. Talvez o que esteja faltando é eu olhar para mim e cuidar de mim, porque assim eu não preciso pesar o outro, né? Porque tem esse lado também. Quando você espera que tudo venha do outro, isso pesa muito a relação. Então essa é uma excelente pergunta. Ei, peraí, deixa eu olhar para mim. O que eu estou dependendo e o que está faltando em mim, que eu não estou me dando. Estou esperando que as pessoas me deem. Então, esse é um passo fundamental, tá certo? Tá certo. E a busca do autoconhecimento, né? A gente entende que tudo inicia no autoconhecimento. A partir do momento que eu sei quem sou, aí eu consigo seguir aí um caminho mais assertivo. Qual que é o primeiro passo para o autoconhecimento? Como que a gente se reconhece? O autoconhecimento, ele sempre é um assunto bem que a pessoa fala, mas como assim? Autoconhecimento, eu já me conheço. Tá, o quê? Você convive com você, mas de fato você se ouve. De fato, você está prestando atenção naquilo que você quer? Você está vivendo a vida que você quer? Você tem prestado atenção, ouvido as suas emoções? Afinal de contas, as emoções, elas são a nossa bússola. É aquilo que dá sentido para a nossa vida, não é? Sem sentir, não tem sentido nenhum. A vida fica sem graça. Então, o autoconhecimento, ele é sobre você aprender a olhar para você. E eu acho que um grande passo a passo é o livro, né? Esse aqui é o Você Brilha Quando Vive a Sua Verdade. Então, aqui realmente tem passo a passo de como você se conectar com você mesmo. Esse autoconhecimento, que é essa conexão com quem você é. Você pode encontrar esse livro ali no meu Instagram, me mandando uma mensagem. Meu Instagram é NajmaPsi. Você me mandando uma mensagem, a gente vai conversar e eu vou te contar tudo sobre esse livro. Maravilha, doutora Najma Alencar. Muito obrigada pela sua participação. Gratidão. Olha, conhecimentos aí, informações muito importantes que eu tenho certeza que muita gente vai levar não só para o dia a dia, viu? A gente leva para a vida, tenho certeza disso. Muito obrigada, gratidão mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua participação com a gente no Câmara Total. Eu que agradeço. Muito obrigada.